pré-candidato a prefeito por Pacajus, 3 eleições, o Gomes Mororó agora vai completar a terceira eleição, que é pré-candidato a prefeito de Pacajus. 2 ele já foi candidato, até o Gomes Mororó é advogado, né? É advogado, filiado ao PSOL. Meu amigo Gomes Mororó, boa noite, seja bem-vindo aqui ao programa Ponto a Ponto, TV Guarani Web, TV da Gente, canal 19. Boa noite, Alex. Boa noite aos telespectadores. Boa noite ao Gleidiano Gomes, que está aqui me acompanhando, ao Chico Neco e aos companheiros que estão aí dando esse apoio. Alex, para mim é uma satisfação retornar aqui para o seu programa, oportunidade em que a gente pode conversar com a população de Pacajus aqui sobre os projetos do PSOL, as nossas pré-candidaturas, a trajetória que a gente já tem feito aqui em Pacajus e os objetivos, os sonhos que a gente alimenta ainda para continuar essa jornada. Que não é fácil, né, Mororó? Não é fácil mesmo, né? E para mim muito mais difícil, né? Porque a gente tem aí toda uma falta de estrutura, né? Eu sou de um partido que tem umas certas barreiras, que a gente chama de princípios e ideias, que às vezes nos criam uma certa dificuldade de fazer aí aliança, de trazer pessoas para o nosso leque, para o nosso campo, para o nosso grupo, né? Principalmente considerando que nós estamos aqui numa região, num município, em que a política ela é muito tradicional, em que a política tem características que não facilitam a gente trazer pessoas para lutar com a gente no PSOL. Mas mesmo apesar de todas as dificuldades, a gente tem conseguido aí vencer as barreiras e nós vamos agora, este ano, para a terceira disputa. Portanto, eu estou aqui me apresentando como pré-candidato do PSOL, prefeito de Pacajus, para a terceira eleição. E essa trajetória foi uma trajetória vitoriosa, embora começamos lá do zero, lá em 2008, né, em 2012 disputamos novamente e estamos nos preparando para 2016, fazer novamente, apresentar à população de Pacajus uma opção política de renovação que não tem nada a ver com essa política tradicional que nós temos em Pacajus. Porque hoje a gente vive no país uma decepção generalizada com a classe política. Em Pacajus não é diferente. E é muito difícil hoje a gente resgatar a esperança nas pessoas para acreditarem que nem todo mundo é corrupto, nem todo político é corrupto, nem todo partido político está envolvido em corrupção. Eu faço parte de um partido político que me orgulho dele não estar envolvido nesses processos criminosos de saque do patrimônio público, que a gente conhece nacionalmente como mensalão, né? Vemos aqui que outros partidos políticos, infelizmente, para minha tristeza, estão envolvidos, né? Inclusive com pré-candidatos aqui em Pacajus. Se a população for identificar, todos esses partidos que estão nacionalmente envolvidos com o crime do Petrolão, eles estão aqui apresentando seus pré-candidatos, né, e oferecendo esperança, se dizendo que são capazes de resgatar a dignidade, resgatar a esperança desse povo. Nós temos uma crítica a esses partidos tradicionais. A gente acha que o partido político tem que ser sério, o partido político tem que tratar a política como uma missão, tratar a política como um instrumento de promover o bem comum e não de promover a corrupção, e não uma maneira de se enriquecer ilicitamente, e não uma maneira de trazer prejuízo para a população. Então, esse momento de crise nacional, é importante que o cidadão aproveite, não para perder a esperança, não para jogar tudo para cima, querendo que todo mundo seja igual. Não é isso. É preciso que a gente faça um esforço de identificar quem é quem no jogo. As coisas que acontecem lá em Brasília, elas se refletem aqui na vida da gente. Os partidos políticos que estão lá em cima, envolvidos nesses crimes, eles estão aqui também. Então, a gente precisa ter responsabilidade para identificar quem são essas figuras. A gente sabe que se eles não cumpriram com dignidade o seu papel, a sua missão, lá em Brasília, certamente aqui em Pacajus também não cumprirão. Então, esse é um desafio que o pessoal tem, esse é um desafio que a nossa pré-candidatura tem. Falar para a população, dizer para a população que nós não somos iguais. Nós não somos iguais a esses que estão aí. Nós não fazemos uma política tradicional. Nós fazemos uma política com esperança, com renovação, com dignidade, né? Nós fazemos uma política em que os princípios para nós são importantes. A honestidade para nós é importante. E isso é muito mais difícil, como eu falava no início, é muito mais difícil, porque a população está habituada a uma política em que
é aquele toma lá da cá. Né? Os partidos, os pré-candidatos, eles oferecem aqueles benefícios, oferecem aquelas vantagens, e depois vem o chicote. E a gente enfrenta essas barreiras todas, às vezes um grau de inconsciência também do cidadão, né? Que não compreende muito bem a nossa luta, às vezes entende que a gente é porque é egoísta, quer disputar o poder sozinho. Não é isso. Não é isso. Nós precisamos ter princípio na vida. A gente precisa compreender que a política é para o bem de todos. Precisamos fazer política para o bem de todos. Não é esse comercialismo, esse mercantilismo que a gente assiste aqui em Pacajus. Mororó, me permita aqui eu fazer uma colocação, aproveitando aqui bem a sua fala, né? É quando você fala nessa comercialização. Eu já falei isso em outros programas, já falei várias vezes ao longo dessa minha trajetória no rádio e na TV, principalmente quando chega nesses momentos de campanha política, quando diz assim, eu concordo com você, você falou assim, nem todo, eu nunca disse que todo político é desonesto, não serei maluco de dizer isso, porque pode até ser que seja uma minoria que queira fazer, mas se é uma minoria, mas tem uma minoria que quer fazer, tem alguém que quer fazer alguma coisa. Nós vivemos um momento muito difícil no Brasil, por essa situação que o Brasil passa, por essa crise, muito mais uma crise moral do que financeira. Mas, Mororó, eu te pergunto o seguinte, quando a gente fala na corrupção na política, e o eleitor, ele também não está fazendo parte, claro que eu não estou generalizando, mas o eleitor, você já deve ter muita proposta desse tipo. Rapaz, Mororó, eu voto em você, mas você tem isso para me dar? Quer dizer, o eleitor que reclama é o mesmo que se corrompe também. Claro, essa tragédia que nós estamos vivendo, ela não é responsabilidade apenas dos políticos, mas é mais deles, políticos. Claro que os políticos, eles são eleitores, eles vieram no grupo de eleitores. Então, se o grupo de seu eleitorado é desonesto, se pratica essa política suja, do toma lá da cá, claro que o político vai sim refletir isso. Agora, eu tenho dito, olha, o eleitor, ele só pede, ele só tenta vender, ele só tenta trocar se ele encontrar do outro lado um político que queira entrar nesse vínculo com ele, nessa relação com ele. Eu não faço isso. Eu sou conhecido aqui em Pacajus por um político que a população diz, algumas pessoas, alguns críticos, não, o Mororó não dá nada a ninguém, o Mororó não ajuda ninguém. Olha, a questão não é essa, não é dar nada a ninguém, não é ajudar ninguém. É que política não se presta a isso. A luta política é uma luta para o bem de todos, não é uma luta para você trocar favores, não é uma luta para você distribuir certas migalhas, que é o que eles fazem. Então, se o eleitor está viciado a isso, se ele tem essa prática que vem de séculos, eu acho que cabe àquele que se coloca na posição de liderança, né, de líder, aquele que vai comandar, aquele que vai coordenar o processo político no município, ele tem que ter uma consciência superior à consciência do eleitor. Então, ele tem que dizer, olha, não é assim, não vou atender, não posso atender, porque a Justiça Eleitoral proíbe de fazer isso, né? A legislação proíbe essa relação de troca de favores, essa relação de compra e venda. Então, eu sei que o eleitor tem sua parcela de culpa, mas a culpa maior eu atribuo a esses políticos que não têm esse caráter, não têm essas virtudes, né? Não têm essa dignidade, não têm propostas, né? Não têm o senso de responsabilidade, e aí aproveita um eleitor vulnerado, né? Um eleitor fragilizado, às vezes um eleitor com necessidades até, ele aproveita essa oportunidade para dar uma de bonzinho, para negociar, para conquistar o voto e assim conquistar o poder. Essa é uma política que a gente precisa superar aqui em Pacajus, no Brasil também. Mas, como estamos falando de Pacajus, é preciso que a gente tenha fortemente essa consciência. Cada político, cada pré-candidato que está se colocando hoje, seja vereador, seja prefeito, ele tem que ter essa consciência. Ele não pode alimentar essa cultura suja, essa cultura de compra de mandatos, essa cultura de troca de mandatos por favores. Eu me fico muito triste quando a gente, em contato, em conversa com a população aqui em Pacajus, a gente já escuta que alguns pré-candidatos, alguns esquemas de pré-candidatos que estão aí por trás e com empresários financiando, ou poder público municipal, ou ex-prefeitos, ou outras figuras tradicionais da política de Pacajus, estão patrocinando essa prática política, fazendo favor, já criaram um sistema de agregamento de veículos,
né? Então, agregar veículos, pré-candidatos agregam veículos aos seus familiares, a vereadores, para levar pessoas para Fortaleza, para cuidar da sua saúde e tal. Enquanto deviam estar lutando para que essas pessoas, esses cidadãos, tivessem direito a um serviço de saúde de qualidade aqui em Pacajus, e não precisar ser preciso levá-los para Fortaleza. Então, isso é muito triste. Dessa forma, a gente não supera esse modelo tradicional político que tem trazido muito desastre para a população de Pacajus. O país hoje está quebrado, né, o município está quebrado, e é muito por conta dessa política tradicional. As campanhas políticas têm sido muito caras no país, muito caras. E isso leva com que os gastos públicos se excedam, né, os partidos políticos se envolvam em corrupção, se engajem aí em esquemas corruptos para comprar mandatos. O pessoal não faz isso, o pessoal é contra isso. O Mororó não entra nesses esquemas. E o Mororó acredita que para a gente superar esse modelo, a gente tem que ter coragem, ter a ousadia. A gente tem que ter a coragem de, se for o caso, perder. Eu já perdi 2 eleições. Não tem problema se eu perder uma terceira. O que eu não posso é perder a vergonha. O que eu não posso é perder meus princípios. O que eu não posso é perder a minha dignidade. O que a gente vê muito, o Chico Neto já tem uma pergunta para fazer também, mas eu queria me colocar aqui, Mororó, por exemplo, a gente recebe aqui no programa, e eu recebo diariamente esse tipo de coisa assim, por exemplo, a prefeitura não está pagando o salário do funcionário ao contratado, mas as pessoas não se apresentam para denunciar. As pessoas querem que alguém faça isso por eles, Mororó. Por exemplo, eu digo, o rádio está aberto, a TV está aberta, nosso programa está aberto, use o nosso espaço, use e abuse. Mas não, até aqui no WhatsApp, quando alguém pede para fazer alguma reclamação desse tipo, aí eu assim, não diga meu nome, pelo amor de Deus. As pessoas querem sempre alguém que faça por eles, quando eles têm força para fazer, mano. É isso, também há essa prática. O cidadão, ele fica sempre ali querendo se esconder atrás de uma barreira, né? Você sabe o que é que o Caba diz? Atrás de um bioma. A gente ouve muito, desculpa te interromper. Rapaz, vai lá, mas não diga que sou eu não, porque senão o prefeito vai ficar com raiva de mim. Pois é. Aí ele pode ficar com raiva de mim, não pode? Pode ficar com raiva de você. É isso, mas sem razão para isso, sem direito a isso. Chico Neto. Mas isso reflete uma questão. Essas pessoas só estão se escondendo assim por conta de uma prática política autoritária, arrogante, que existe em Pacajus. Os gestores, né, se acham dono dos servidores, se acham dono da prefeitura, dono do poder, não respeitam os direitos de cidadania do cidadão, a sua liberdade de criticar, de emitir uma crítica, de emitir uma opinião contrária. E também o fundamento dessa situação é o fato de grande parte desses servidores, eles estão em situação precária na prefeitura. Eles ingressaram na prefeitura não pela via do concurso público, a via legal que dá segurança, garantia, estabilidade. E essa é uma característica, é um princípio, é uma linha que o pessoal defende, e eu, como pré-candidato, também defendo. Para mim, o ingresso no serviço público tem que ser o ingresso através do concurso público, acabar com essa história, né, de inchação da máquina pública, com a tentativa de se manter no poder, com a tentativa de ter uma base na Câmara Municipal. O que você vê aqui é isso. Aí esses cidadãos se sentem premidos por a necessidade do emprego, mas também com medo de perdê-lo, porque não ingressaram no serviço público de forma legal, de forma justa, e por isso ficam aí tentando, correndo atrás do Alex, ligando para o Alex e para outros, para fazer a crítica, para veicular a sua mensagem, enquanto eles mesmos poderiam, de cara limpa, exercer o seu direito de crítica e exigir que está na Constituição, né? Que está na Constituição, é um direito. Né, que o gestor cumpra o seu dever de pagar. É uma calamidade, é um absurdo, né, a prefeitura não pagar os seus servidores. É um absurdo. Olha, se tem dificuldades financeiras, se tem dificuldades econômicas, então que racionalize o gasto, né, que dê seletividade ao gasto, que estabeleça prioridade para os gastos. Gasto com a folha de pessoal é um gasto sagrado. Então, você não pode ir além, lógico, do que a lei de responsabilidade fiscal estabelece. Tem um limite. E, por sinal, aqui em Pacajus já foi superado. E o prefeito está, inclusive, respondendo a processo de improbidade por conta de extrapolar os limites de gasto da lei de responsabilidade fiscal. Mas isso é uma questão muito simples. O prefeito precisava compreender isso. E esses gestores todos, esse problema aqui é crônico. Eu lembro que os ex-prefeitos, Pedro José e Auri Araripe, quando saíram da prefeitura, deixaram um rombo na prefeitura de 6 milhões de reais. Eu estudei as contas do município de Pacajus. No ano de 2013, o último ano de gestão Pedro José e Auri Araripe,
o município teve uma receita de 90 milhões e os gastos foram de 96 milhões. Ou seja, um rombo de 6 milhões. Agora a população procura esses 6 milhões a mais, foram gastos com o quê? Né? E aí uma crítica também ao atual gestor, que na campanha de 2012, né, fazia crítica a esse modelo, dizia que ia superá-lo e prometeu, inclusive, fazer uma auditoria nas contas públicas para saber como esse dinheiro era gasto. Tem certeza que foram as maiores irregularidades em contratos fictícios, em contratação de servidores ilegais, né, serviços que não foram prestados, compras que não foram recebidas, todo com a finalidade de se manter no poder. Então, isso é uma prática tradicional aqui em Pacajus que a gente precisa superar com muita ousadia. Olha, aproveitar a oportunidade aqui, né? Só lembrando que nós temos mais 7 minutos, tá bom? 7 minutos, então. Assim, o Mororó, pela terceira vez, é pré-candidato. Não, velho, pela terceira vez, ele é um pré-candidato agora, né? Usando pela terceira vez. Isso, pré-candidato. Isso. Mororó, durante todo esse período, o que o Mororó, a pessoa Mororó, já fez por Pacajus? Além das campanhas, né? Pelo menos se fez, é justamente isso a minha pergunta, né? Para que vá ao conhecimento de todos. Ok, Chico Neto. Aqui inclusive, é uma crítica que eu sempre escuto aí do... Tem ouvido direto, né? Tem ouvido direto, que o Mororó faz para Pacajus e tal. Olha, eu nunca exerci cargo público em Pacajus. Eu nunca fui vereador, eu nunca fui secretário, eu nunca fui vice-prefeito e nem prefeito. Então, a população não pode cobrar de mim que tenha prestado serviços públicos ou particulares, né? Porque eu não exerci cargo público. Quem tem a obrigação de prestar serviço para a população é quem exerce cargo público. Eu exerço um cargo público efetivo por concurso. É o cargo que me garante a sobrevivência, né? Então, eu vivo do meu trabalho, eu vivo com dignidade do suor que eu derramo. Mas essa crítica ela é injusta se for direcionada a mim. Ela tem que ser direcionada àqueles que exerceram cargo público, foram prefeitos, foram vereadores por 5, 6 mandatos, e mesmo assim não fizeram nada por Pacajus, ao contrário, fizeram por si próprio, por sua família, né? Causaram esse estrago, esse desastre que tem em Pacajus. Então, eu não visto essa carapuça, né? Eu não tenho dívida com a população de Pacajus, pelo fato de eu disputar a eleição, né? E alguém, eventualmente, dizer que eu nunca prestei serviço para Pacajus. A minha luta aqui em Pacajus é uma luta política, Eu ando aí por toda essa cidade, por todo esse município, essas comunidades, né? Fazendo com que essa população compreenda que nós precisamos superar esse modelo. A gente precisa sair disso, se livrar dessa gente que é uma gente, essas lideranças políticas tradicionais, e elas já se esgotaram, o modelo dela já se esgotou. A gente não pode continuar com ele. Precisamos ter coragem, ousadia, né, e apostar em nomes, em modelos, em lideranças renovadas, mas que tenha uma história de dignidade, que tenha uma história de seriedade, né, de honestidade, principalmente. Mororó, desculpe, estou com a garganta, até fazer uma cirurgia segunda-feira. Mororó, nós temos 6 pré-candidatos a prefeito por Pacajus nessa eleição. Talvez eu não conheça uma eleição, se todo mundo realmente registrar com o maior número de pré-candidatos a prefeitos ou candidatos futuramente em Pacajus, essa eleição talvez que eu conheça vai ser a que tem o maior número. Eu te pergunto, 4 dos pré-candidatos, Paulo Pontes, Frank Chaves, Joséilton Abel e Renata Feitosa, que foi a última que se apresentou como pré-candidata, já anunciaram os seus vices, faltando o Marcos Paixão, que deve ir para a reeleição, e o Mororó. Quem é o vice do Mororó? Quando o Mororó definirá quem vai ser o vice? O pessoal lançará a chapa pura ou poderá se coligar com alguém? Olha, a gente deseja ter aliança com partidos que tenham uma linha de compreensão com a nossa, né? Aqui em Pacajus foi organizado a rede, né, e eu estou mantendo contatos com as pessoas que organizaram a rede aqui em Pacajus, né? Eu não sei se vai ser possível essa aliança, mas a gente está tentando, né? A gente está tentando com interesse e tal. Agora, se em todo caso não for possível, o pessoal vai disputar sozinho mais uma vez, né?
infelizmente ou felizmente... Quem seria o nome hoje, por exemplo, do pessoal? Bom, ultimamente o nome do Bosco da Cagés circulou com muita força, né? O Bosco, a gente está afinando a conversa, a gente está em entendimento, é um nome interessante, é um nome que a gente considera digno e tal. Mas assim, a gente não bateu o martelo ainda. Na verdade, a gente não bateu o martelo, a gente está em processo de discussão. Existe data? Bom, a data é até a convenção. Para definir? Né? É até a convenção. As convenções começam em 15 de julho. Então, a gente tem ainda uma folga de tempo suficiente para debater essa questão. O certo é que nós iremos apresentar o nome de vice, talvez seja o que menos interessa. O importante é que seja uma pessoa que esteja integrada, que esteja sintonizada com essa linha política do PSOL e do Mororó aqui, que esteja disposta a fazer esse sacrifício, esteja disposta a apresentar para a população uma proposta que ajude esse município, essa cidade, a superar esse modelo tradicional que tem trazido muito atraso para Pacajus. Então, com relação a vice, o PSOL não tem nada definido, não temos ainda. Vai a definir ainda. Gomes, você tem aqui mais 3, 4 minutos para você continuar com seus discursos. Só para finalizar, qual é a sua proposta? Porque até agora você falou com relação aos seus concorrentes, de que todos os concorrentes já vêm de um vício, de tudo, né? E você coloca o seu nome, e pelo que você coloca com relação aos seus adversários, e claro que você vai defender, você é o nome que se apresenta mais limpo para essas eleições. Qual é a sua proposta para o povo de Pacajus? O discurso de projeto? Eu sei que em 4 minutos, 5 minutos, não dá para você falar, não. Mas eu queria que você fizesse um resumo. Porque até agora, a gente ouviu você falar, claro, dentro da sua linha, do seu discurso, com referência a que os outros candidatos não têm a proposta, os partidos são envolvidos com mensalão, são envolvidos com corrupção, o pessoal não é. A sua proposta para o povo. Ok, é importante saber o seguinte, que nesse momento eu não sou ainda candidato. Pré-candidato. Eu sou pré-candidato. Portanto, eu não posso aqui já apresentar propostas assim, como eu vejo alguns com ousadia, né, dizendo que vão fazer isso, aquilo, outro, de forma ilegal, porque a legislação não permite nesse momento ainda. Mas nessa pré-campanha eu vi, eu coloquei até aqui na TV fazendo isso. Um jurista falando que os pré-candidatos podem sim fazer reunião e falar de suas propostas. Sim, pode se fazer reunião, falar não das suas propostas, mas do partido, das propostas do seu partido, porque nós não temos ainda candidatura, então esse candidato não pode apresentar propostas assim como eles estão fazendo. Nós do PSOL estamos sim preocupados com o que iremos apresentar de proposta para a população de Pacajus. Não é nesse momento que iremos fazer. Nós estamos num processo, né, que a gente chama, num projeto, chama-se Pacajus por Novos Caminhos, conversando com quem sabe, em que a gente faz convite a pessoas que têm conhecimento numa determinada área de competência dos serviços públicos municipais, para debater com o partido, para conversar com a gente, para apresentar ideias e propostas para a gente elaborar o nosso programa de governo. Nosso programa de governo, nós iremos apresentar no tempo certo à população. Ele está em formação, ele está sendo montado, organizado, debatido com os filiados e com pessoas convidadas que a gente faz. Mas a linha do PSOL é uma linha de renovação do modelo político. Quando eu falo modelo político de Pacajus, é toda essa prática política que nós temos aqui. Eu vou te falar uma coisa aqui que refletirá numa proposta do nosso partido. A qualificação dos auxiliares do prefeito. Nós temos aqui, historicamente, uma tragédia. Né? Aquelas pessoas que são escolhidas para ocupar cargos de secretarias no município de Pacajus, olha, são pessoas que não têm condição, não têm qualificação para tal. Elas são escolhidas por um critério eleitoreiro. Né? Eleitoreiro. O PSOL vai acabar com isso. O PSOL pretende escolher pessoas qualificadas, pessoas que tenham conhecimento técnico, que tenham condição de contribuir para o desenvolvimento desse município. É uma ideia. Né? Em relação à saúde, logicamente, que a gente precisa, uma reformulação geral, a educação do mesmo jeito, infraestrutura, meu Deus do céu, é uma carência absurda. A gente não pode agora dizer, olha, é isso, aquilo que vai ser feito. Mas a gente pode garantir que
apresentaremos um programa no tempo certo, não só a justiça eleitoral, né, com detalhes, inclusive, mas a população de Pacajus, que se virá de base para todo o debate que iremos fazer. Com certeza, é um programa que irá apontar para o resgate da dignidade do cidadão pacajuense, que irá apontar para o desenvolvimento e para as mudanças das práticas políticas aqui em Pacajus. Meu amigo Mororó do PSOL, pré-candidato a prefeito por Pacajus, como ele falou, ainda não está definido com relação ao pré-candidato a vice. Mororó, agradeço a sua participação no programa. Nós vamos ver em outras oportunidades, se chamar ainda todos os pré-candidatos novamente. Desejo a você boa sorte, Mororó. Obrigado, Alex, muito obrigado. Uma boa noite a todos os telespectadores. Estou sempre à disposição. É importante a sua iniciativa democrática. Isso favorece a que a população identifique quem é quem no jogo político. Muito obrigado, boa noite.